Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, vamos dar início à sessão do dia 26 de agosto de 2020, às 14 horas. O primeiro processo é uma preferência, vai ter acompanhamento do patrono, o item 105 da pauta, Plásticos Tupã Limitada, de relatoria da conselheira Cintia Helena de Campos. Eu peço ao apoio que convide o patrono a ingressar na sala. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. Doutor Daniel, por favor, olhar a mensagem privada no chat. O processo será aberto agora. Rodrigo. Oi, Maria. Os patronos ficam nos escritórios deles, nas outras cidades. Sim. E como que eles fazem essa convocação aí? Tem uma sala de espera, uma sala no Jitsu de espera. Legal. Interessante, né? A vida vai mudar, né? Semana que vem eu vou participar de uma live que eu vou fazer mais ou menos isso também. Vai ter uma pessoa na outra sala que eu vou ter que puxar. Não sei como é que faz isso ainda não, mas... Boa tarde, doutor Daniel. Eu peço para ligar a câmera, por gentileza. Um minuto. Deixa eu ver aqui. Iniciar a câmera. Deu isso. Está desligada, tinha aparecido já. Isso. Agora ligou. Agora sim. Doutor, boa tarde. Como é seu acompanhamento? Está me ouvindo também? Estamos ouvindo. Mas como será seu acompanhamento, eu peço para o senhor, então, desligar o áudio. Que a solicitação foi apenas para acompanhamento. Então, não haverá participação do senhor apenas acompanhando. Ok? Obrigado. Correto. Obrigado. Conselheira Cíntia, então, você tem a palavra, item 105 da pauta, Plásticos Tupã. Você tem a palavra, Cíntia. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela segunda turma da DRJ de Porto Alegre, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Eu reproduzo aqui os fatos que foram transcritos na decisão recorrida e peço atenção ao colegiado apenas ao que eu destaquei em amarelo, uma vez que o restante será tratado por ocasião do voto. Trata-se o presente processo de aproveitamento de crédito pela empresa em epígrafe, fundados no mandado de segurança, no qual a empresa solicita o reconhecimento da inexigibilidade dos recolhimentos efetuados sob a égide dos decretos 244588 e 244988, com a autorização para compensação dos valores pagos a maior com o próprio PIS. A sentença datada de 3/11/2000 julgou parcialmente procedente a ação, declarando o direito da impetrante de compensar os valores de PIS recolhidos a maior do que o previsto nas leis complementares 770 e 1773, no período de novembro de 90 a fevereiro de 96, corrigidos monetariamente. Em acórdão de 29/3/2001, o TRF4 TRF da 4ª Região manteve o decidido quanto à declaração de inexigibilidade à compensação, considerando cabível a correção monetária sobre o montante devido e definindo os índices de correção monetários expurgos sobre o indébito. O STJ deu provimento ao recurso especial da empresa, dispondo que não há incidência de correção monetária sobre a base de cálculo do PIS, e a ação transitou em julgado em 18/11/2002. Foi constatado o aproveitamento do crédito em DCTF e em declaração de compensação. Através do parecer SECAT número 116/2008,
e do despacho decisório de folhas 199, o crédito é apurado e reconhecido no valor de R$ 213.486,37, atualizados até 14/3/2003, considerando o vencimento do primeiro débito compensado em DCTF. O PIS devido foi calculado de acordo com a chamada tese da semestralidade e com a aplicação da alíquota de 0,75%. A autocompensação realizada em DCTF é deferida em função da autorização judicial para efetuar a compensação de acordo com o artigo 66 da Lei 8.383 e da verificação da suficiência do crédito. O saldo do crédito, após a amortização dos débitos antes indicados, é utilizado na compensação dos débitos de imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, PIS e COFINS, constante das descontos transmitidas, homologadas através do despacho de folhas 399. Tendo restado como saldo devedor os 3 débitos apontados na página 341. Após, a unidade calculou parcela não coberta pelo próprio valor pleiteado do crédito, que já foi recolhido pela empresa. A ciência do despacho decisório se deu em 20/6/2008. Eu peço para pular na folha 4. Em atendimento da diligência, após a apresentação de impugnação, a DRJ converteu o julgamento em diligência. Tá? Em atendimento da diligência, foi refeita a apuração do crédito e anexados aos autos todos os demonstrativos. E no relatório de diligência, de folha 564 e 565, a auditora fiscal descreve o procedimento efetuado, explicitando os critérios para a correção do crédito. A empresa foi cientificada e foi reaberto o prazo para manifestação da interessada. Na nova manifestação, a empresa reafirma seus questionamentos iniciais. Entende que as irregularidades no procedimento restaram confirmadas, citando a ausência de pagamentos. Questiona que a incorporação de novos pagamentos ao cálculo não alterou o resultado final. Entende que há divergência no resultado final em relação ao anterior, o que evidenciaria a inconsistência do procedimento. E reitera os termos da manifestação de inconformidade original e o pedido de nulidade do despacho decisório. A contribuinte recebeu a intimação sobre a decisão da DRJ pela via postal, em data de 21/2/2013, e apresentando recurso voluntário de folha 605-633 por meio de protocolo físico, em data de 21/3/2013, pelo qual pediu, preliminarmente, pela reforma da decisão da DRJ por falta de fundamentação ou motivação, de forma a anular integralmente o despacho decisório, determinando novo cálculo para que sejam afastados os equívocos trazidos em defesa. No mérito, pediu pela determinação de diligência para que seja refeito o cálculo do crédito, apontando inconsistências quanto aos valores apurados, referente aos pagamentos dos períodos de apuração 1294, 295 a 9 de 95, os quais deixaram de ser considerados no cálculo de folha 523 e 562. As folhas 636 e 642 do processo eletrônico, este colegiado em anterior composição, resolveu, por unanimidade de votos, em converter o julgamento do processo em diligência nos termos da resolução número 3402002096, de relatoria do ilustre conselheiro Valdir Navarro Bezerra, proferida com as seguintes determinações. Aí, eu vou tratar sobre a resolução no voto, então eu peço para pular ao final do relatório. As informações fiscais foram prestadas pela unidade de origem e com manifestação da parte as folhas 655 e 658. E através do despacho de encaminhamento, o processo retornou para julgamento. É o relatório. Ok, Cíntia, pode passar para o voto. Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. Preliminarmente, alega a defesa que o ato administrativo que apurou o crédito pleiteado é nulo por ausência de motivação e fundamentação, impedindo a compreensão plena do cálculo utilizado pela DRF.
Não há que se falar em nulidade, uma vez que as alegações apontadas em defesa não se enquadram na previsão do artigo 59 do Decreto 70.235, que identifica as hipóteses de nulidade do procedimento, passíveis de cancelamento da autuação. Cancelamento do ato administrativo. E, considerando as razões que serão abordadas no mérito deste voto, resta demonstrada a devida motivação do ato administrativo contestado, motivo pelo qual afasto a preliminar de nulidade. Posso passar ao mérito? Direto? Mérito. Conforme relatado, a recorrente impetrou o mandado de segurança, objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade dos decretos-leis 2445 e 2449/88, bem como do artigo 15 da medida provisória 1212/95, e declaração de que o PIS recolhido com base nesses instrumentos legais é indevido. Pediu ainda pela declaração do direito de compensar com parcelas vincendas do próprio PIS. Compensar os valores pagos indevidamente no período de outubro de 90 a fevereiro de 96, corrigidos monetariamente, tomando como base de cálculo do valor devido o faturamento do sexto mês anterior à ocorrência do fato gerador. A sentença judicial, trazida às folhas 3965 dos autos eletrônicos, foi proferida com o seguinte dispositivo. Eu vou ler só o que está destacado. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a ação mandamental para reconhecer inexigíveis os recolhimentos feitos pela parte impetrante relativamente à contribuição para o PIS e na forma dos decretos 2445 e 2449/88 e da MP 12.1295, compreendido entre o mês de novembro de 90 e fevereiro de 96, consubstanciados os documentos acostados aos autos, mantendo a exigibilidade nos termos da Lei Complementar 770 e 1773. Inicialmente, teve o recurso de apelação e remessa oficial, foi julgado parcialmente provido, né, e aí foi reformado no STJ, peço para ir às folhas 7, em que ficou, em síntese aqui, foi fixada a inexigibilidade do recolhimento, mantida a exigibilidade da contribuição na forma da Lei 770 e 1773, sendo reconhecida a existência de um crédito em favor da contribuinte, decorrente dos pagamentos indevidos e comprovados, compreendido entre o mês de novembro de 90 e fevereiro de 96, data do último recolhimento comprovado nos autos da satisfação do prazo da anterioridade nonagesimal da MP 12.1295. Com relação à base de cálculo do PIS, foi adotado o critério da semestralidade, devendo ser considerado o faturamento do sexto mês anterior sem qualquer correção monetária, e para a correção do valor a ser restituído devem ser aplicados os expurgos inflacionários. Então, essa é a delimitação judicial. Em análise ao aproveitamento do crédito DCTF e em declarações de compensação, foi emitido o parecer pelo qual a unidade de origem reconheceu o valor de R$ 213.486,37, atualizado até 14/3/2003 e calculado através da tese da semestralidade com aplicação de alíquota de 0,75%. E o parecer ele foi acatado através do despacho decisório. Todavia, a empresa contestou a apuração por entender devido o crédito no valor de R$ 279.888,76, atualizados até 3 de 2003. A DRJ inicialmente converteu o julgamento em diligência com a determinação das seguintes providências pela unidade de origem. Providenciar o demonstrativo de todos os pagamentos utilizados no cálculo do crédito e seu aproveitamento e informar como foi feita a atualização dos indébitos, indicando os entes utilizados. A apuração do crédito foi refeita, conforme demonstrativos trazidos aos autos, sendo que a fiscalização explicitou os critérios para a correção do crédito. Após a diligência, a DRF manteve o despacho decisório, considerando que, para fins de compensação decorrente do recálculo do PIS, pelo critério da semestralidade, devem ser apresentados elementos contábeis e fiscais que permitam a quantificação do crédito. Em síntese, alega a recorrente, essa foi a controvérsia que permaneceu nos autos. A ausência de demonstrativos da forma de apuração do crédito, uma vez que não constava do cálculo original a demonstração de todos os pagamentos realizados,
bem como alegou a inexistência de informação sobre a base de cálculo utilizada para calcular o PIS devido, resultando, portanto, em divergência quanto aos saldos de pagamento, os quais igualmente não foram atualizados na forma definida na decisão judicial. Como relatado, atendendo aos questionamentos da recorrente, inicialmente esse colegiado entendeu por nova conversão de julgamento em diligência para as seguintes providências. Então, em resolução anterior, eu vou destacar primeiro aqui as providências de itens A, B e C. Analisar e informar se procede o argumento da empresa que restou evidenciado que não foram considerados nos cálculos do fisco os seguintes pagamentos, de dezembro de 94 e fevereiro de 95 a setembro de 95, e que as planilhas da fiscalização detalhem os pagamentos realizados e, em relação aos períodos de apurações referidos, não há qualquer consideração. Verificar e informar se procede a afirmação de que, conforme se comprova com os documentos de folhas 62 e 68, os pagamentos relativos aos períodos de apuração referidos foram feitos através de parcelamento, ou seja, houve a extinção do débito através de pagamento. E verificar se os valores foram efetivamente recolhidos, uma vez que a recorrente afirma que perfazem um total de 29.441,34 FII e também deve integrar a base de cálculo do indébito, na forma determinada pela decisão judicial. Com relação a esses 3 itens, eu peço aqui para destacar o resultado da diligência. Informamos que os períodos questionados estão relacionados às folhas 64 e 65 e foram parcelados em 20 vezes liquidados conforme processo administrativo. Em relação à alegação de não consideração dos pagamentos, o contribuinte, os mesmos podem ser confirmados às folhas 523, no demonstrativo de pagamentos. Ali estão listadas todas as 20 parcelas pagas referente ao parcelamento das competências questionadas e também verificando as folhas 558 e 559 do demonstrativo de saldo de pagamento, constata-se que todos esses pagamentos foram atualizados pela Selic, já que os recolhimentos foram efetuados a partir de 96. Podemos confirmar no demonstrativo de vinculações auditadas de pagamentos que os débitos deste período foram extintos, utilizando saldos de pagamentos efetuados antes do parcelamento, conforme ali demonstrado, e por esta razão, todos os valores do parcelamento foram atualizados pela Selic. Sobre tais argumentos, observo que, através da proposta de diligência de folhas 513 a 515, a DRJ de origem já havia oportunizado a análise sobre os elementos apontados pela contribuinte na apuração do crédito. Aqui eu destaquei, tá, a proposta de diligência da DRJ. Eu vou passar adiante. O relatório de diligência trazido as folhas 564, assim havia concluído. A fim de dar cumprimento à solicitação da DRJ, elaborou-se o demonstrativo de folhas 523 a 525, onde estão discriminados por período de apuração todos os valores considerados no cálculo como pagos, e os pagamentos foram vinculados aos valores devidos de cada competência. Nos meses em que os pagamentos foram suficientes para amortizar integralmente os valores devidos, foram aproveitados os saldos de pagamentos referentes aos outros meses, pela ordem dos mais antigos, para a liquidação total do débito. E ele reportou os demonstrativos de vinculações de pagamentos das folhas 526 a 537. E, considerando os demonstrativos trazidos aos autos em primeira instância, cabe reproduzir as constatações obtidas pelo ilustre julgador e abordadas na decisão recorrida, demonstrando a forma como foi realizada a apuração do crédito. Aqui eu vou ler só o que está destacado. Reclama o contribuinte da ausência de informação sobre a origem da base de cálculo do PIS. Entretanto, o parecer deixa claro que as bases utilizadas são originárias das informações do próprio contribuinte. Ainda, em conformidade com a ação judicial, deve ser apontada a tese da semestralidade, ou seja, o PIS deve ser calculado com base no faturamento do sexto mês anterior sem correção monetária. A interessada também protesta contra a desconsideração dos pagamentos correspondentes ao período de 10 de 90 a 5 de 92.
Ora, como o nome indica, tal demonstrativo contém apenas os pagamentos que restam como crédito após a extinção de todos os débitos do período. E o parecer da DRF expressamente indicou que incluiu os pagamentos referentes às competências 1090 até 296 e os DARFs constam dos autos. Não obstante, o demonstrativo de todos os pagamentos considerados e suas respectivas alocações não foi anexado originalmente aos autos. Dessa forma, o processo foi remetido em diligência para que tal constasse do processo, de modo que a manifestação da empresa se desse com o conhecimento de todo o passo a passo da apuração do direito creditório, evitando qualquer possível prejuízo para o exercício da plena defesa. E no cumprimento da diligência solicitada por essa DRJ, todos os cálculos de apuração do direito creditório foram refeitos, confirmando o original. E nas folhas 523 a 525 foi anexado o demonstrativo de pagamento, e 526 e 537 o demonstrativo de vinculações auditadas dos pagamentos, e foram considerados os pagamentos realizados desde junho até março de 96. Após ciência do resultado, a empresa não apontou nenhum pagamento específico que tenha sido omitido pela TRF. Então, ela, aqui no final, né, e a DRJ considerou que o parecer da DRF indica também que os pagamentos efetuados no parcelamento de PIS solicitado para diversos débitos do período foram considerados no cálculo. Considera-se que, através das informações fiscais prestadas, como resultado das duas diligências já realizadas, restam esclarecidas as dúvidas da contribuinte com relação aos pagamentos efetuados no período apontado, os quais foram aplicados na primeira apuração, folhas 64 e 65 dos autos físicos, bem como sobre os pagamentos feitos através de parcelamento e valores efetivamente recolhidos. Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida, a qual igualmente já havia apontado no processo os questionamentos levantados pela parte. Agora, com relação ao item D da diligência, proferida em resolução anterior, o quesito era que, por fim, verificar se, de fato, houve alegada inconsistência no cálculo elaborado pela DRF quanto aos critérios de atualização monetária do indébito. Isso posto, a recorrente aduz que a DRF atualizou o saldo total do DARF, mediante índice de atualização que não respeita a decisão judicial. Então, aqui, voltando à folha 10, tá? Com relação à alegada inconsistência no cálculo elaborado pela DRF, quanto aos créditos de atualização monetária do indébito, assim concluiu a informação fiscal. Item D. Como já informado, o parecer da DRF e no relatório de diligência, de folhas 564 e 565, os índices utilizados pela DRF são determinados pela decisão judicial, e os valores foram atualizados pela NE 0807. Tá? BTN, NPC, UFIR e Selic, índices citados na decisão judicial, acrescidos dos expurgos da súmula 37, conforme determinado. Verificando a planilha do contribuinte, constatamos que o mesmo apurou o PIS no período de 1 de 92 a 12 de 94, sem a correção da UFIR incidente entre a data da apuração e o dia do vencimento. Portanto, foi deduzido do valor pago o débito original sem a devida correção, gerando assim um crédito maior. E o mesmo procedimento foi adotado nos períodos de 10 de 91 a 12 de 91 em relação à BTN, planilha anexada às folhas 644 e 645. Alega contribuinte, em manifestação de folhas 655 e 658, que a Receita Federal inovou ao dizer que as diferenças encontradas entre o cálculo do contribuinte e as planilhas do fisco, que teria gerado um crédito maior, seria decorrente da falta de correção monetária entre a data de apuração e o vencimento do tributo, o que fez para afastar a certeza e liquidez de seu crédito, sem razão a recorrente. Com relação à alegada inconsistência no cálculo elaborado, igualmente cabe reproduzir as constatações obtidas pelo julgador de primeira instância. Também peço para ir apenas às partes destacadas. No que tange a apuração do valor pago a maior de PIS, protesta também a empresa contra a falta de explicação de como foi obtido o saldo total do DARF, né?
Ora, o pagamento foi efetuado em 15 de nove de 92, enquanto o vencimento do débito era 20 de 8 de 92. Desse modo, de pronto, verifica-se que não poderia ter sido efetuada simples operação de subtração para obtenção do saldo do débito. A empresa já havia recolhido a contribuição em atraso, tanto é assim que o próprio DARF recolhido indica a situação. E considerando os acréscimos legais, mesmo o percentual reconhecido pela empresa em seu DARF, é possível obter o saldo de folhas 173. Então, aqui, a decisão da DRJ, ela especificou bem a apuração e a conclusão. Por sua vez, com relação ao critério de atualização monetária do indébito, na forma destacada em informação fiscal, acima já colacionada, igualmente destaca a conclusão que já havia sido apontada no primeiro relatório de diligência, que, então, na diligência realizada em primeira instância, já foi observado aqui no item 7, 8, exatamente os mesmos critérios apontados pelo contribuinte em manifestação de folhas 655, tá? Em que ela reiterou, nessa manifestação sobre a diligência, ela reiterou a forma como deve ser feito o cálculo, segundo a decisão judicial, e se confrontar, são exatamente os mesmos índices. Constata-se, portanto, que o mesmo critério apontado pela recorrente já havia sido considerado em diligência realizada em primeira instância, o que foi corretamente reiterado em informações fiscais. Com isso, nada há para ser reparado. Outro sim destaco ainda a conclusão do ilustre julgador de primeira instância. Aqui é onde ele detalhou, tá? E concluiu, ao final aqui, que ele foi acatado o procedimento realizado pela auditoria fiscal, que resultou no despacho decisório, ressaltando que todos os DARFs apresentados pela empresa foram aproveitados. Oportuno ressaltar que a correção monetária aplicada neste caso está de acordo com os índices utilizados na compensação ou repetição do indébito tributário constantes da tabela única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução 561 do Conselho da Justiça Federal e objeto do ato declaratório PGFN 10/2008. Portanto, da análise do resultado da diligência, é possível constatar que foi observada a forma acima destacada, devendo, portanto, ser aplicado o resultado da diligência. Devendo o mesmo ser aplicado. Dispositivo. Ante o exposto, conheça e negue provimento ao recurso voluntário nos termos da diligência realizada. É como voto. Ok, Cíntia, obrigado. Estão abertos debates, esclarecimento para a relatora e tudo mais. Aqui, realmente, eu não tive como deixar de aplicar, porque os questionamentos trazidos em manifestação conferem, inclusive, com o que foi apontado na diligência. Ok, podemos ir ao voto? Então, considera Maria. Tá mudo, Maria. Com a relatora, tá bastante claro, e também a decisão da DRJ tinha sido minuciosa, né, com todos os esclarecimentos também. Com a relatora. Só reproduzir. Ok, obrigado. Pedro. Com a relatora. Renata. Com a relatora. Renan. Com a relatora. Sabrina. Com a relatora. Thaís. Eu acompanho, presidente. Eu só ia fazer uma sugestão no dispositivo, Cíntia, não sei se você concorda, para ficar só nego o provimento ao recurso voluntário. Porque como você não está adotando a diligência, assim, para dar nada, você está só negando, você nem precisa fazer menção a ela. Tudo bem. Ok. Acompanho. Eu também acompanho, então acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Acompanhou o julgamento o doutor Daniel Ir Nelson, OAB Rio Grande do Sul, 045438. Obrigado, Cíntia. Doutor Daniel, então, esse foi o resultado. Até a próxima oportunidade. Ok, obrigado. Prazer participar da sessão. Parabéns. Pronto. Estamos só o colegiado novamente. Então, resolvido esse foi o 105.
Agora a gente retorna à ordem normal. Próximo processo, item 94 da pauta, cooperativa, deixa eu ler o nome completo, que está abreviado. Deixa eu pegar aqui só um instante, Pedro. Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Abril. Esse processo é de relatoria da conselheira Maísa, nós começamos o julgamento no mês passado, então eu vou reproduzir a anotação que consta na ata da sessão passada. Vista para o conselheiro Pedro Souza Bispo, após a leitura do voto da relatora, dando parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a exigência fiscal sobre os valores correspondentes à subconta recuperação de encargos e despesas, abriu divergência a conselheira Maria Aparecida Martins de Paula para negar provimento ao recurso. Em seguida, pediu vista o conselheiro Pedro Souza Bispo. A conselheira Maísa não está presente, mas ela já proferiu seu voto, então, nesse caso, a conselheira Sabrina não vai participar desse julgamento, nem proferir seu voto. Como a conselheira Maria já proferiu o voto abrindo divergência, o conselheiro Pedro pediu vista. A palavra está com você, Pedro. Eu fiz algumas considerações, está aí na minha pasta o voto de Maísa, e no final eu fiz algumas considerações que eu gostaria de ler, principalmente porque Renata não conhece esse estilo de voto que eu faço, né? Então eu vou começar a leitura, ok? Da exposição de voto da ilustre relatora, houve divergir quanto ao seu entendimento de que os valores registrados na subconta número tal, recuperação de encargos e despesas, não teriam natureza de receita, e por isso não deveriam ser tributados pelas contribuições ao PIS e à COFINS. Os motivos da minha divergência passo a expor. Tem-se o alcance de faturamento, do termo faturamento ou receita bruta, como a soma das receitas oriundas no exercício das atividades empresariais, consoante o assentado no RE 585-235 de Minas Gerais, no qual reconheceu-se a repercussão geral do tema concernente ao alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718/98, e reafirmou-se a jurisprudência consolidada pela Corte Suprema no leading case, prescreve-se abaixo a emenda. Então, continuando aqui, aí tem o voto que eu coloquei, né, do repetitivo, e aí continuando. No voto, o ministro César Peluso deixou consignado que o recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral, e versa sobre o tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, ou seja, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando assim a noção de faturamento proposto na redação original do artigo 195, inciso 1b da Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Nesse passo, cabe ao colegiado decidir se a rubrica contábil citada guarda a identidade com o conceito de faturamento, entendido este como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, em sintonia com o assentado no RE 585-235 de Minas Gerais. Inicialmente, é oportuno fazer algumas considerações sobre a natureza jurídica das recuperações de despesa/custo, pois a recorrente e a relatora arguem que essa rubrica contábil sequer possui natureza de receitas. Entendo que o conceito mais adequado para a receita é como um ingresso econômico representado por um aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resultam em aumentos de patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade. Nesse sentido, diversamente argumentado pela relatora, entendo que as recuperações de custo/despesas são conceitualmente receitas, devendo compor faturamento ou receita bruta, e sua exclusão na base de cálculo, né, e sua exclusão da base de cálculo das contribuições deveria ser vinculada em lei, o que não se identifica na legislação vigente.
Confirmando essa natureza, transcrevo o artigo 44 da Lei 4.506/64. Aqui tem o artigo 44, inciso 3, fala que a recuperações e devolução de custos, dedução da provisão, ela afirma que integra a receita bruta operacional. Okay? Do segmento. Dessa forma, no caso ora analisado, o fato da recorrente aduzir que alguma das rubricas contábeis considerada pela fiscalização tem natureza de redução de custo ou despesa, isso não afasta a sua natureza de receita, conforme expressamente dispõe o inciso 3 do artigo 44 da Lei 4.506/64. Nesse sentido, a decisão do CARF, caracterizando como receita a recuperação de custos e despesa a teor do acórdão número tal, cuja ementa transcreve-se a seguir. Tem uma ementa aqui, a receita recorrente e a recuperação de despesa não podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições físico-físicas. Só tem que olhar. No presente caso, observa-se que todos os valores recebidos nessa rubrica foram classificados pela empresa como receitas operacionais e foram recebidos habitualmente dos cooperados no período fiscalizado. As folhas 7 a 9, vocês conferem isso aí. O que nos faz crer que tais receitas são típicas da atividade desenvolvida pela recorrente. Em consequência, na apuração da base de cálculo das contribuições, tais valores também devem ser considerados receitas operacionais, compondo o faturamento, visto que são habituais e típicos do negócio desenvolvido pela cooperativa. Entre parênteses, atos não cooperados. Dessa forma, mesmo que se aplique o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718/98, julgado inconstitucional na sistemática dos respectivos no RE 585.235-1 de Minas Gerais, ainda assim os valores registrados na rubrica contábil aqui discutida integram o faturamento da empresa, entendido esse como a soma das receitas provenientes das atividades empresariais. Por fim, vale ressaltar que nos autos também não restou comprovada a natureza de recuperação de custos/despesa dos valores ora discutidos. A cooperativa não demonstrou, por meio de documentos, a existência de correspondência direta entre os custos/despesas incorridas e os reembolsos recebidos. Assim, entendo que as argumentações teóricas sobre o tema expostas pela recorrente não vieram lastreadas por documentos comprobatórios necessários para caracterizar os valores recebidos como recuperação de despesa/custos, a exemplo das planilhas de custo/despesas incorridas em correspondência com os valores recebidos. Como se sabe, o momento adequado para a apresentação da prova documental pela empresa é na impugnação, precluindo o direito da recorrente fazê-lo em outro momento processual, a menos em caso de impossibilidade de apresentação por motivo de força maior, ou se refira a direito ou fato superveniente, ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Parágrafo 4º do artigo 16 do Decreto 7.285, inserido pela Lei 9.532/97. Situações essas que não foram identificadas no presente processo. No disposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Com relação a essa questão. Ok, Pedro, então você acompanha a divergência da conselheira Maria. Uhum. Então, deixa eu anotar aqui. Maria e Pedro. E do outro lado a gente tem a Maísa. Perfeito, então, seguindo a ordem normal, conselheira Cíntia. Oi, eu estou até olhando aqui o posicionamento em outros julgados, aí eu vou acompanhar a relatora. Ok, você acompanha a relatora que dava provimento parcial com relação a essa conta. Ok. Renan. Bom, só agradecer o Pedro por ter tornado tão claro algo que de início parecia tão complexo. Então, eu acompanho a divergência. Perfeito. E agora é a Thaís. Acho que pulou Renata, presidente. Renata, desculpa, Renata. Tá no meio, Renata. Não, sem problemas, eu vou acompanhar a relatora. Relatora dando provimento parcial. Perfeito. E agora sim a Thaís.
Presidente, só pontuar que é realmente muito importante ter essa correspondência entre as despesas e o que foi efetivamente demonstrado que é a recuperação de custo, né? E teve uma diligência nesse processo, nesse sentido, tanto que foram só algumas parcelas que a relatora está revertendo nesse tema, não é tudo, né? Então, eu entendo aqui que tem prova de que, na verdade, isso é receita de terceiro, não é efetivamente um direito novo da recorrente, então não se enquadra no conceito de receita tributável aí pela contribuição ao PIS e pela COFINS. Com essas considerações eu acompanho o relator. Ok, então eu acompanho a divergência e pela primeira vez no colegiado, tendo em vista que isso é um auto de infração, de exigência de crédito tributário, você confere essa informação, né, Pedro? Isso. Né? Então, aqui, pela primeira vez no colegiado, deu empate. Então, acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a exigência fiscal sobre os valores correspondentes à subconta 7193000-6, recuperação de encargos e despesas. Vencidos os conselheiros Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Souza com S. Bispo, Silvio Renan Nascimento Almeida e Rodrigo Mineiro Fernandes, que lhe negavam provimento integral. A conselheira Thaís de Laurentiis Galkovic. Antes disso, Pedro, você vai fazer declaração de voto, né? Pode ser. Bom. O conselheiro Pedro Souza Bispo manifestou intenção de... Como é que a gente escreve? Manifestou intenção de apresentar declaração de voto. Declaração de voto. A conselheira Thaís de Laurentiis Galkovic foi designada redatora ad hoc para o voto vencedor. Tendo em vista a ausência da conselheira relatora Maísa de Sapiton do DELIG. Votação iniciada na sessão de julho de 2019. Nada é tão difícil que não possa ter a primeira vez, né? Então, esse é o resultado. Na história do colegiado sempre dava qualidade, né? É que a qualidade resolvia em outro sentido nesse tema. Então, na verdade, manteve o julgamento, né? Só que o resultado foi diferente. Foi diferente. Mas vamos lá, deixa eu conferir isso tudo aqui de novo. Pedro, sua declaração de voto é essa daqui? Já posso usar isso como versão final ou você vai mexer mais? Vou fazer uma revisãozinha nela para eu identificar alguns erros de... A gente combina, então. Ok? Tá bom. Ok. Se por acaso na conferência da ata alguém tiver alguma observação ou sugestão de redação, logicamente, sem modificar o teor da decisão, estou aberto a sugestões de redação de melhora, ok? Especialmente nesse termo. Eu segui mais ou menos um modelinho que foi disponibilizado. E nesse aqui eu não coloquei nem a base legal, acho que não é o caso. É só dar provimento e negar provimento. Acho que não é o caso de colocar base, conforme base legal, lei número tal. Mas
Sugestões são bem-vindas. Então, votando cooperativa. O próximo processo são 2 do Silvio Renan do Nascimento Almeida, 96. Antes disso, o item 95 da pauta Pado S.A. é de relatoria da conselheira Maísa, que está ausente, então ele foi retirado de pauta. O 96 e o 97, Geocop Engenharia, de relatoria do conselheiro Silvio Renan. Renan, você tem a palavra. Bom, os dois são idênticos, só que um é PIS e o outro é COFINS. Deixa eu ver qual que eu abri aqui. Eu abri o de COFINS, é o 2300. Esse processo, ele na verdade, ele se resume a um tema já bem conhecido pelo colegiado, que é a questão do ato cooperado e não cooperado. Então, traz-se a exame processo administrativo fiscal, decorrente da apresentação de pedido de restituição dos pagamentos indevido ao maior de COFINS, e a eles vinculadas declarações de compensação. Então, o auditor fiscal fez o parecer conclusivo e direito e despacho decisório, indeferindo o pedido de restituição do contribuinte. Em virtude do não reconhecimento do crédito, também foram não homologadas as compensações. A autoridade fiscal, na apreciação do direito creditório, destacou inicialmente que, em virtude da apresentação de pedido de restituição em formulário, já estaria configurada a decadência do direito de petição referente aos pagamentos efetuados em 12 de maio de 98. Mais à frente a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. Afirma ainda que parte do crédito foi objeto de compensação em DCTF, nos períodos de agosto e setembro de 2002. Entretanto, a declaração foi retificada já na vigência da IN 210 de 2002, quando, nos termos do parecer fiscal, parou de ser admitida a compensação sem pré-exame. Tentando resumir um pouco a situação para não tornar o processo longo, o contribuinte ele vai dividir as argumentações dele em períodos, né? Relativo a agosto e setembro de 2002, ele fez como ainda era antes da IN 210 de 2002, ele fez a compensação direta em DCTF, que ainda não tinha, para o mesmo tributo, ainda era prevista na instrução normativa vigente à época, a compensação em DCTF. Só que ele vai retificar essa DCTF já na vigência da IN 210. E aí o auditor notifica o contribuinte informando, olha, a partir de agora, da vigência dessa IN, você não pode mais fazer a compensação em DCTF. Deveria ser apresentado a DECOMP. E o contribuinte assim o fez, apresentou pedido de restituição em formulário e DECOMP em formulário. E aí vai ter justamente um dos litígios é esse, porque as datas para apreciação da decadência vão ser as datas de formulário, e não as datas do primeiro documento, que seria a DCTF original. Mais à frente a gente entra em detalhes. Quanto ao mérito em si, como eu já adiantei, ainda para a autoridade de origem, a cooperativa ela sequer apresentou documentação comprobatória. Então, o crédito foi indeferido por ausência de documentos. E, nesse caso, já na manifestação de conformidade, o contribuinte traz toda a documentação exigida, as notas fiscais, só que todas as notas fiscais dele, segundo a DRJ, são notas fiscais de atos não cooperados, são atos com terceiros. Por isso, pelo mérito em si, foi mantida a improcedência. Conformado com a decisão de primeira instância, recorre ao CARF, reforçando os argumentos apresentados em primeira instância, e aí, setembro a abril de 2003, esse primeiro período, na verdade, o importante destacar é esses dois primeiros períodos, setembro a outubro de 2002, que é aquele litígio que eu havia comentado sobre, primeiro, a compensação ter sido feita em DCTF e, posteriormente, ter que ser alterado para um formulário. Então, o auditor acabou considerando para verificação da decadência a data da apresentação do formulário e não a da DCTF, que o contribuinte questionou. Também o contribuinte questionou sobre homologação tácita. Na verdade, nos tópicos ele nem traz isso claro, no voto eu vou dizer isso, mas ele acaba colocando dentro do conteúdo também questionamento quanto à homologação tácita. Ele diz, olha, a data para homologação tácita tem que ser computada desde a minha primeira DCTF. Então, isso também vai estar em litígio, nós vamos discutir no voto.
E, por fim, o que resta a apreciar é o mérito em si, de ato cooperado e não cooperado, e as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte. Eu passo direto ao voto, presidente, já que não tem defesa oral. O recurso voluntário, ele é tempestivo e deve ser conhecido. O tema litígio não é novo desse colegiado, pelo contrário, já consta com várias jurisprudências. E no caso desse contribuinte, já existem, inclusive, algumas decisões relativas a outros períodos, só que com o mesmo objeto desse processo. A diferença desse processo específico para os demais é só essa questão da DCTF. Então, eu digo, entretanto, antes de adentrar propriamente no mérito, faz-se necessário discorrer sobre as alegações da recorrente relativas à decadência de seu direito de peticionar os créditos de pagamento realizado até 12 de maio de 98. Novamente, tentando resumir e dando o meu entendimento, para evitar a leitura, dos dois pontos levantados pelo contribuinte, tanto a homologação tácita quanto a decadência dos seus pagamentos. Primeiro, em relação à homologação tácita, eu digo que por pura inexistência de previsão legal, já que a compensação em DCTF não segue a mesma lógica da compensação em DECOMP, né, não poderia ser computada a homologação tácita com base na data da apresentação da DCTF, até porque não era prevista homologação tácita para compensações realizadas em DCTF. A homologação tácita ela existe para declarações de compensação. Então, foi verificada a existência de homologação tácita com base no momento em que o contribuinte apresenta a DECOMP. Então, não estaria homologada tacitamente. Esse ponto eu acho mais tranquilo. Quanto à decadência em si, eu trago um ponto diferente do apresentado pela autoridade fiscal, que não vai interferir em nada no mérito, assim como a DRJ concluiu. Tentando resumir também, a autoridade fiscal está mais abaixo, eu copiei um trecho, tá assim, nos termos da autoridade fiscal, e aí eu copiei um trecho da informação, tá? O que a autoridade fiscal vai dizer? Olha, tudo bem, a sua primeira compensação foi em DCTF, mas como você retificou já na vigência da IN 210 e não era mais permitida essa compensação direta em DCTF, você tinha que apresentar uma DECOMP. E você apresentou, no caso, pediu um pedido de restituição em formulário e uma DECOMP. Só que eu vou utilizar como data para verificação da decadência o seu pedido em formulário, que está juntado no processo, e não a sua primeira tentativa de utilizar o crédito em DCTF. E aí eu vou trazer a minha conclusão, primeiro, até citando a DRJ, porque o contribuinte traz isso expresso no seu recurso voluntário, que o trecho que eu estou destacando está escrito assim: a delegacia de julgamento, por sua vez, como citado pelo próprio contribuinte, expressou o quê? Então, dentro desse trecho aí, a DRJ ela até traz: na realidade, se considerarmos a original, provavelmente não estaria extinto o seu direito à utilização do crédito, pois os DARF, segundo o contribuinte, correspondem a recolhimentos efetuados há menos de 5 anos da sua utilização e compensação. Entretanto, o que é que importa, ainda que os argumentos da interessada estejam corretos, é verificar se realmente o contribuinte tem direito ao crédito pleiteado. Então, o que dá a entender é que a DRJ está concordando com o argumento do contribuinte, mas que diz, olha, o que importa é o mérito em si, é o direito creditório. E aí digo, adiante desse contexto, que questiona a recorrente. Ora, e aí o que ele coloca em seu recurso, né? Se ele admite que os argumentos da recorrente estejam corretos, por que manteve a glosa relativa às compensações aqui tratadas? Então, eu digo que vou deixar para responder mais à frente e passo a analisar puramente, antes de responder o questionamento do contribuinte, a decadência. O que se deve analisar, antes de mais nada, é se de fato a petição do direito creditório, utilizado como data para verificação da decadência, deve ser identificada na data da apresentação da DCTF original, que foi a primeira utilização do crédito, ou da DECOMP em formulário apresentado pelo contribuinte. Na verdade, ele apresenta tanto PER quanto DECOMP. Não se identifica nos atos normativos próprios qualquer previsão relativa ao caso específico, especialmente diante de suas características peculiares. Entretanto, entendo que a própria natureza do Instituto da Decadência resolve esse lema imposto. A decadência, na prática, acaba por punir a parte inerte da relação jurídica que não busca exercer os seus direitos e deveres dentro de um prazo razoável.
No caso em tela, é evidente a ausência de inércia do contribuinte, que, como dito em decisão de primeira instância, apresentou a DCTF original ainda dentro do prazo decadencial. Então, o contribuinte, isso é inequívoco, ele apresenta a DCTF utilizando o crédito dos pagamentos ainda dentro do prazo decadencial. Mas, eventualmente, por uma alteração superveniente da instrução normativa, ele se viu obrigado a ter que apresentar ainda um decompo formulário. Então, por causa de uma alteração normativa, daí eu decorrer, eu admitir a decorrência de um prejuízo ao contribuinte, eu não entendo que isso possa ser verificado, por isso eu afastei a decadência. O que, como dito pela DRJ, em nada altera o mérito processual, já que o crédito em si seria impertinente. Então, mais abaixo no voto, eu digo, ainda assim, resta sem resposta o questionamento da recorrente, porque as glosas foram mantidas. Agora sim, necessário adentrar ao tema do litígio, qual seja a tributação pela COFINS de ato cooperativo e não cooperativo. Esse tema, pelo que eu tenho visto, é bem tranquilo na nossa turma e no próprio CAF. Eu digo que o contribuinte, tentando resumir, o contribuinte, ele descreve um ato não cooperado, traz nota de um ato cooperado, mas defende que é um ato cooperado. O artigo, eu trago inicialmente a legislação, apenas para caso algum dos colegas ainda não tenha tido a oportunidade de tratar do tema, primeiro do artigo 79 e depois do 87, estão sublinhados. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas, e pelas cooperativas entre si, quando associados, para a consecução de seus objetivos sociais. Então, o ato cooperado é aquele interno da cooperativa. O artigo 87, ele vai trazer justamente a previsão da tributação do ato não cooperativo. Ele diz que o resultado das operações da cooperativa com não associados, ao final ele diz, serão contabilizados em separado de modo a permitir o cálculo para a incidência do tributo. Então, o contribuinte ele vai trazer, se todas as notas, sem exceção, a atos de prestação de serviço para terceiros. Todas as notas fiscais, prestação de serviço para outras empresas. Então, nesse ponto, eu vou inclusive trazer a decisão do STJ sobre a previsão da não incidência somente no ato cooperado, tá? Eu vou evitar a leitura. E digo mais abaixo que, para não prosseguir na discussão, para não alongar na decisão relativa ao tema, eu me utilizo de grande parte do acórdão 3302-01428, da conselheira Fabiola Queramidas, como minhas razões de decidir. É um outro período do mesmo contribuinte, em que ela traz um acórdão analisando toda a situação, basicamente defendendo a contribuinte. Os atos da cooperativa com terceiros são não cooperados. Esses são tributados. O que vai ser não tributado são os atos internos. Vai ser no repasse desse valor ao associado. Ela faz um grande debate sobre o tema. Visto que o colegiado, via de regra, não demonstra divergência quanto a isso, eu prefiro não ler a integralidade. Então, após o voto da conselheira, eu digo que, adaptando-se o exposto ao caso concreto, percebe-se que todas as notas fiscais juntadas aos autos referem-se à prestação de serviços a terceiros não associados, constituindo-se claramente em atos não cooperados tributados pela COFINS, nos termos da Lei Complementar 70 de 91 e 9718 de 98. O que se percebe do recurso apresentado é que, diferente do previsto na Lei 5764, que a gente leu no início, o contribuinte possui um entendimento próprio de que os serviços prestados a terceiro é enquadrado como ato cooperado fora do alcance da tributação, que a gente sabe não é o previsto na lei. O contribuinte traz ainda como argumento o parecer normativo CST 38 de 80, na verdade ele trata da cooperativa de médicos, esse parecer, mas tudo expresso nesse parecer normativo é exatamente o que a Lei 5764 traz, que diferencia o ato cooperado de não cooperado, o ato interno do externo, e que o interno seria não tributado e o externo não, né? O ato não cooperado seria, sim, tributado.
O contribuinte ele traz ainda algumas emendas de primeira instância, mas eu digo que não há aplicabilidade, não são vinculantes ao meu entendimento. E, por tudo exposto, pelo mérito em si do crédito discutido, espera-se ter respondido ao questionamento do contribuinte sobre o motivo da manutenção das glosas. Por mais que se afaste a decadência dos pagamentos realizados antes de 13 de maio de 98, a própria documentação juntada pela recorrente em manifestação de conformidade e os argumentos expostos comprovam a inexistência dos pagamentos indevidos durante todo o período discutido, visto que todos se referem a operações de atos não cooperados tributados pela COFINS. Por fim, apenas para a resposta ao argumento do recurso, vale ressaltar que, ao ser destacada a ausência de prova pelo colegiado de primeira instância, esta é citada apenas para demonstrar conclusão de que os documentos que o contribuinte junta não fazem prova da existência de um ato cooperado, mas sim de um ato não cooperado. Dessa forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É o meu voto. Ok, Renan, obrigado. Aberto os debates. Posso perguntar? Sim, pode, fica à vontade, Maria. Sim, Maria. Caiu a Maria. Não caiu não. Renan, estão me ouvindo? Tô sim, Maria. No caso, no despacho decisório, houve alegação de decadência, mas mesmo assim se analisou o mérito. No caso, o despacho decisório, ele negou... Não, o despacho decisório do auditor disse que estavam decadentes os pagamentos realizados até... eu coloquei a data, até uma certa data, eu não estou achando aqui a data... Mas pagamentos ainda... realizados até 12 de maio, no despacho decisório da autoridade... Mas ainda assim eles analisaram o mérito disso. É por período, desculpa se eu estou... Lá no começo do voto do Renan, ele separou por período. É que daí no voto a coisa degringolou como uma coisa só. Mas lá no começo ele fala que está por períodos diferentes. Daí, se eu entendi, Renan, veja se é isso. Um período é questão de decadência e o resto fica só mérito. Então, mas quem que afastou a decadência? A DRJ? Na verdade, é o que eu coloquei aqui no voto. A DRJ, ela não coloca como afastando a decadência. Ela apenas faz uma explicação e diz, olha, ainda que os argumentos do contribuinte... deixa eu ler como que está escrito. Ainda que os argumentos da interessada estejam corretos, é verificar se realmente o contribuinte tem direito ao crédito. Não foi dado um parcial provimento, tá? Não foi negado provimento à manifestação de conformidade. Então, eu não posso nem dizer que ele afastou a decadência. É mais uma espécie de manifestação que a DRJ adotou, que é imprópria, mas que... Então, Renan, a Thaís disse que você dividiu. Uma parte tinha decadência e a outra não. Isso. A parte que tem decadência, se ela foi afastada, aí teria que mandar analisar, então... Ou não? É que a DRJ, os documentos eles foram apresentados. Vamos lá, por parte. Na primeira decisão, foi só não apresentação dos documentos. O contribuinte não apresentou nada. E também a decadência. Despacho decisório. Isso, despacho decisório. Então, fala, olha, os pagamentos até essa data sofreram decadência e o contribuinte não apresentou documentação nenhuma. Quando vai para a DRJ, o contribuinte junta as notas fiscais. E a DRJ diz, olha, todas as notas fiscais se referem a atos não cooperados, então todo o crédito é indevido. Então essa decadência, na verdade, a DRJ, a apreciação que ela traz é essa que eu li para o colegiado, ainda que possam estar certos esses argumentos, o que importa aqui é apreciar as notas fiscais juntadas pelo contribuinte. Ah, tá, então não são partes independentes, como eu tinha entendido do que a Thaís falou. Essa parte do mérito engloba todo o período, isso, inclusive de decadência. A independência em si, que desculpe se eu não consegui demonstrar com clareza, é que a decadência só abrange um pequeno período, mas a apreciação do crédito foi a apreciação integral. Pelo menos é isso que eu entendo da DRJ. Entendi. Tanto que foram apreciadas todas as notas, e a decisão da DRJ ela é bem clara, olha, todas as notas são atos não cooperados, então todo o crédito é indevido.
Foi isso que eu entendi da apuração. A minha dúvida era por questão processual mesmo, que se tivesse uma parte de decadência que estava sendo afastada, teria que... Mas, no caso, o mérito só foi analisado mesmo na DRJ e foi analisado o mérito de tudo. Entendi. Isso, porque na DRF, simplesmente o auditor disse, olha, não há nem como eu separar se é ato cooperado ou não cooperado, porque o contribuinte não junta as notas. Tá, e essa questão de decadência é aquela prescrição de... Aí a Thaís ajuda, de restituição, né? É aquela mesma, né? Eu falo decadência também. A Maísa sempre brigava comigo, que ela gostava de falar prescrição. Mas eu entendo que é decadência porque é decadência do direito, né? Que prescrição a gente usa no âmbito judicial. Então, é decadência do direito à restituição ou ressarcimento do indébito, né? Aqui no caso... Então, esse daí não é aquele caso que o parecer, um parecer COSIT ou nota COSIT usa... Aquele decreto lá de 32, não é, Pedro? É que eu entendi que o caso do Renan não é essa a controvérsia. A controvérsia é se você conta da data da DCTF ou da data do que ele apresentou o formulário em papel depois, entendeu? A própria DRJ falou que, considerando que a DCTF, a data da DCTF... não há decadência do direito à restituição do indébito. Então, da data dos fatos geradores, dos recolhimentos, ele fala das DARFs, inclusive. As DARFs são de tais datas. Em menos de 5 anos, ele pediu em DCTF essa compensação. O problema é que no meio do caminho veio uma IN nova e ele teve que substituir essa compensação via DCTF por formulário em papel. E daí começaram a falar em decadência. Mas, poxa, ele não tinha sido inerte, é isso que o Renan está falando no voto dele. Ele fez a compensação conforme a legislação vigente na época, que era direto em DCTF. É que no meio do caminho a regra mudou e ele teve que fazer esse novo pedido em formulário. Estou certa, Renan? É isso. Corretíssima. Né? Então, não tem decadência, porque entre a data do fato gerador dos tributos, que é o DARF, e a compensação que ele fez em DCTF, não passou 5 anos. Então, não tem decadência. Entendeu? Então, eu sei, mas assim, o artigo que o Renan usou foi lá do CTN, né? E tem uma orientação, né, no caso da Receita, que usa aquele decreto. De 32. Isso. É porque normalmente esse decreto de 32 é mais para questões de inconstitucionalidade de lei. Esse caso aqui, o indébito é decorrente de inconstitucionalidade? O pagamento é de pagamento. Ato cooperado e ato não cooperado, né? Então é o CTN direto, Maria. Porque o problema lá normalmente é que se considera que o indébito é não tributário quando ele é decorrente de uma inconstitucionalidade. Afinal, aquilo nunca foi tributo. Então não se aplicaria o CTN, mas sim esse decreto de 32 que fala dos pedidos de restituição contra a União de forma geral, né? Não fala de indébito tributário, serve para o âmbito administrativo, o que quer que seja, entendeu? Mas aqui a gente está falando de âmbito tributário, não tem questão de constitucionalidade, então eu entendo que é o CTN direto. Que é isso aí. Aquele lá, eu acho que trata do débito decorrente de decisão judicial, né? Bom, enfim, mas aí seria... mas aí o que vai importar no caso, porque o prazo é o mesmo, né? O prazo é o mesmo. Na prática, a conta não vai mudar. Bom, depois eu vou analisar essa questão que eu me esqueci desse raciocínio aí, mas depois eu retomo ele, mas tudo bem. É que tem um monte de ato da Procuradoria que fala sobre isso mesmo. Tem um montão de coisa. Um ato da COSIT, né, nesses casos aí, porque aí teria uma questão que aplica aquele prazo de súmula CARF e outra que aplica esse do decreto, no caso de restituição, né? Mas daí você está falando da questão do 5+5. Sim, esse daí é quando é outra situação. Então, justamente, eu divido em 2. Um usa o decreto e outro usa essa questão da súmula CARF. Mas eu acho que é o seu entendimento, eu não acompanhei muito assim seu raciocínio. Não, tudo bem. É só isso.
Mais alguma questão? Podemos ir para o voto? Então, conselheira Maria. Com o relator. Cíntia. O voto ele está bem claro e considerando a comprovação que o conselheiro Renan analisou nos autos, ele até expôs muito bem aqui, eu acompanho. Ok, Pedro. Acompanho o relator. Renata. Acompanho o relator. Sabrina. Com o relator. Thaís. Acompanho. Eu também acompanho, então acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. O 97 é idêntico, Renan? Idêntico, só é PIS. Esse é COFINS, o outro é PIS. Ok, então a gente aplica o mesmo resultado, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Obrigado, Renan. O item 98 da pauta, Marzar e Alimentos, de relatoria da Maísa, retirado de pauta por solicitação da PFN e também pela ausência da relatora. O 99, também retirado de pauta pela ausência da relatora. Então a gente vai para o 100 da pauta, que é a Distrimed, Comércio e Representações, que nós já julgamos na parte da manhã. Né? Você poderia fazer só um resumo dele, Maria? Você lembra? Uhum. Que eu proclamo o resultado depois. Colho o resultado e proclamo. Então você tem a palavra, é o 100, 101 e 102. Tá, a propósito, houve divergência aí nessa questão da diligência, né? Nos outros. Estão me ouvindo? Sim, eu estou. Como não os vejo. A propósito, Renan, nessa questão da divergência nos outros da Distrimed aí, acho que acabou a gente não comentando sobre a questão da falta de data da apresentação do recurso voluntário. Esse é um dos quesitos da diligência, né? Bom, enfim. Nesse caso, tinha 2 pontos, né? Um é que eu não localizei a data de interposição do recurso voluntário, né? E daí eu estou pedindo para a unidade apresentar essa comprovação, né? Bom, se não tiver, a gente vai ter que ver o que fazer, né? Mas pelo menos dar uma chance. E outra questão é que eu disse, né, que é realmente uma bola dividida. Eles não apresentaram documentação, né, não retificaram a DCTF, mas há divergência entre a DCTF e o DACOM, né? E nessa dúvida aqui, eu decidi com base num voto anterior meu, né? Então, quer dizer, assim como tem votos anteriores no outro sentido, eu também tinha esse voto, que eu fui relatora, e tinha divergência entre dados da DCTF e da DPJ, e eu votei nesse mesmo sentido, né? Então, concedendo a oportunidade, né, de apresentar as provas. Intimar recorrente dentro para... Então, assim, repetindo aí os quesitos, voto no sentido de determinar a realização de diligência para que a unidade de origem, A, junte aos autos a comprovação da data de interposição do recurso voluntário, B, intime a recorrente dentro de prazo razoável, A, apresentar cópias da escrituração contábil, do período de apuração legado, com outros documentos que entendam relevância a fim de comprovar a veracidade das informações constantes no DACOM e do erro apontado no DCTF, que ampararia o direito creditório, e aí em relatório se manifestar, né, sobre a potencialidade, né, da documentação para comprovar o direito creditório pleiteado e em que medida, né, e depois a manifestação, né, e o retorno ao colegiado. Ok. Alguma outra colocação, Renan e Thaís, que vocês divergiram? A questão da intempestividade eu não tinha levado em consideração mesmo. Mas acho que partindo do pressuposto que está tudo certo, e de toda forma seria negado provavelmente. Se não for comprovado a data, seria não conhecido, e o que a gente está votando é por negar provimento por falta de prova, eu acho que eu manteria meu voto no sentido do descabimento da diligência. Porque o processo seria resolvido de toda forma. Tá, ok. Então vou colher os votos. Então, Cíntia, como vota?
O passado, deixa eu ler como é que ficou o passado. O anterior que nós julgamos de manhã foi: resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora, vencidos os conselheiros Silvio Renan e Thaís. Novamente acompanha a diligência. Ah, tá votando já, né? Isso. Acompanha a diligência. Ok, Pedro? Acompanha relatando. Ok. Renata? Estou com a diligência também. Ok, Renan? Divergência, mesmo voto anterior. Perfeito. Sabrina? Mantém o voto, diligência. Você, Thaís? Eu vou manter meu voto com a divergência, presidente. Tá, e eu vou manter meu voto acompanhando a diligência. Então, resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora, vencidos os conselheiros Silvio Renan e Thaís. Maria, o 101 e o 102, idêntico? Sim, sim. Então, mesmo resultado, resolução para o 101 e para o 102. Ok, obrigado, Maria. Alguém quer o intervalo? Eu só preciso ir ao toalete rapidinho, porque como os próximos votos são meus, então... Tá, Thaís, você está tranquila aí? Tá, então deve estar tranquila. Não escutei, mas deve estar tranquila. Você tá muda, Thaís. Perdão, desculpa. Eu aproveito a oportunidade para já, qualquer coisa... Então resolver. vamos dar 15 minutinhos, então? Porque aí a Thaís aproveita lá. Então são tá bom. 3h25, 3h40, a gente retorna. Combinado. Peço o apoio, pausar a gravação e o Renan também. Até 15h40, que a gente vai votar os dois últimos, que é o 106 e o 107 da pauta da Renata. Ok?